Jó capítulo 38. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 7. Antes vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua fidelidade em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela saúde. Muito obrigado porque estamos de pé nesse dia maravilhoso. Muito obrigado porque a Tua graça é melhor do que a vida. Muito obrigado porque os nossos lábios Te louvam. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela saúde. Queremos Te agradecer pelos nossos filhos. Queremos Te agradecer pelos nossos netos. Enfim, ó Deus, reconhecemos que passamos por desafios, aflições, mas em todas essas coisas, ó Pai, percebemos a Tua mão, ouvimos a Tua voz, e o Senhor tem nos acolhido, nos protegido, e tem nos dado mais do que merecemos. Muito obrigado por isso. E agora, Deus, suplicamos, fala conosco, Senhor, pela Tua palavra. Ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, ilumina nossas mentes, acalma o nosso coração nessa manhã, nos dá a disposição, o ânimo, ó Deus, para responder, que o nosso corpo, ó Deus, realmente possa estar disposto e pronto a ser o templo do Espírito Santo. Em nome de Jesus que oramos, amém. Queridos, em Jó capítulo 38, nós vamos falar sobre a resposta de Deus a Jó diante de tanto sofrimento, né? Jó capítulo 38. E antes, existem pessoas que vão estar... Antes de começar, eu queria fazer a indicação de 2 livros. Eu tenho feito isso na sala de casais, para você também que está nos assistindo. Estamos chegando num ano de eleição, né? E uma irmã em Cristo, né, de igrejas presbiterianas conservadoras nos Estados Unidos. Ela é jornalista e investigativa, e ela escreveu um best-seller norte-americano o ano passado, que foi traduzido para o português. A Megan, é esse livro aqui, um pastor com um chapéu de um coringa, né, de um palhaço, né, de um bobo da corte. E o título é Pastores à Venda: Como líderes evangélicos negociaram a verdade pela agenda esquerdista. Então, para você que está nos acompanhando aqui, vai tratar de temas como não se pode mais falar de homossexualidade dentro da igreja. Não é que se pode, os pastores foram comprados, né? Então, eles não tratam mais a questão de homens na nossa igreja que são afeminados. Eles não tratam mais sobre aborto, eles não falam mais sobre liberdade econômica. Então, acaba que o sermão, ele fala-se muito de princípios, mas a igreja não sabe como aplicar. E aí, quando a gente percebe vários dos pastores que orientam até a igreja, ela cita vários pastores importantes nos Estados Unidos, e alguns pastores presbiterianos que receberam ofertas, né, entre aspas, para não tocar em assuntos sensíveis. Veja como estamos. E o segundo livro é Flechas na Mão do Arqueiro. Esse livro, Flechas na Mão do Arqueiro, você que está nos assistindo aqui, a criação bíblica de filhos e famílias, né? Simone Quaresma. Ele foi lançado em dezembro do ano passado. Amados irmãos, eu já li uns 20 livros sobre educação de filhos, sobre família, e eu creio que esse é o melhor livro que temos em português. E ele vai tratar desde quando a mulher casa, sobre planejamento familiar. E aí, amados irmãos, Megan trata naquele livro lá, sobre pastores à venda, que entrou dentro da igreja a perspectiva de que ter muitos filhos, isso é coisa de quem não tem planejamento. Mas, na verdade,
Isso é uma obra satânica. Por que eu digo que é satânica? Porque ela é mentirosa, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, se algum pastor diz o contrário e fala para a gente evitar ter filhos, ele está sendo usado pelo próprio Satanás, que é o pai da mentira. E aqui nesse livro vai tratar desde quando... E aí eu recomendo comprar e você dá para uma recém-casada ou para um jovem noivos, que vai desde a criação de filhos lá na primeira infância também, na adolescência e depois na fase adulta, como aconselhar. E no final do livro, nessa parte azul aqui, tem um manual para que você possa sentar com seu filho, com seu marido, para que você possa medir como está seu casamento. Um livro fantástico. Então, com essas duas indicações, pastores à venda e flechas na mão do arqueiro, vamos começar a nossa aula hoje, que é em Jó, capítulo 38, do verso 1 ao verso 7. Vamos fazer essa leitura. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dizei-mo, se tens entendido. 5. Quem lhe pôs a medida, se é que sabeis? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Por último, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Queridos, está diante de nós, deixa eu só aprimorar aqui, uma resposta ao sofrimento de Jó. Todos conhecem o sofrimento, e aí, sabe, a gente falando sobre família, Jó perdeu filhos, propriedade, perdeu prestígio. As únicas pessoas que restaram foram apenas para criticá-lo, não é? Então, se você acha que está vivendo um momento difícil na sua vida, olhe para a vida de Jó. Então, você vai perceber que diante de tanto sofrimento, ficam algumas perguntas. E aí, isso não está muito distante de nós não, sabe, irmãos? Veja, aqui no Grande ABC, a quantidade de idosos que perderam seus filhos, porque estão distantes, outros perderam os filhos porque pensam numa ideologia totalmente diferente e abandonaram a fé. Outros estão abandonados pelo plano de saúde. Outros estão morando de favor. Jó ainda tinha esposa, mas muitos viúvos estão no meio de nós que também perderam seu marido ou a sua esposa e estão vindo para a igreja. Louvado seja Deus por isso. Mas um sentimento diz assim: Senhor, você imaginava isso para você? Fico perguntando assim, quando você foi idoso, chega lá para os 85, 86, você se imagina numa casa, sozinho, sem ninguém? A Elza se imagina por ela assim, ela é sozinha. Mas veja, irmãos, louvado seja Deus por isso. E é esse segredo, irmã Elza, que a gente vai procurar nas Escrituras, como se manter feliz e cheio de contentamento apesar disso.
É muito interessante, eu tenho um filho de 11 anos chamado Caleb. E cada filho que eu coloquei o nome foi um momento da minha vida. Mateus, presente de Deus. Então foi o nosso primeiro filho. Não é porque ele era funcionário público, não. E se tornou discípulo, parecido com o pai. Porque Mateus era contador, né? Cobrador de imposto, funcionário público de Roma. Minha esposa, quando fala isso, não tem nada a ver com você, tem a ver com o presente de Deus. E quando a gente pergunta os nomes dos filhos, né, para quem tem muito, e pergunta para o pai já aponta para a esposa. Não, vê com ela aí. Bem, aí eu tenho o Caleb, que é fiel como um cão. É aquele, sabe, que por mais que você fale de uma maneira forte, mas quando você chama pelo nome, vem balançando o rabo. Quando o Senhor colocou o nome de Caleb, é a ideia daqui que é fiel, apesar de ser maltratado. E ao longo da minha vida, eu falei muitas bobeiras com o Senhor, já como pastor, já casado, né, é o segundo filho, e Deus me lembrou, apesar de você ter dito algumas bobeiras, eu continuo sendo fiel. E me presenteou com o segundo filho. E aí, esses dias, o que é que tem a ver com isso? Que ele foi perguntado o que é que ele deseja para o futuro. E aí as crianças tiveram que desenhar, e alguns pediram carro, casas, outros pediram até aviões, e ele escreveu uma família. Eu quero estar casado e ter os meus filhos junto de mim. Queridos, se uma criança deseja uma casa e os filhos, e passar ao longo da sua vida nesse convívio familiar, o que dizer de Jó, que perdeu tudo? Ou seja, o desejo de ser acolhido, ele está desde uma criança ao idoso, de uma conversa sincera com o pai que já se foi. Ontem, visitando um presbítero, ele chorou porque diz assim, eu sinto falta do meu pai. E esse presbítero está prestes a completar 80 anos. Veja, assim é a vida de Jó. Alguém que se fez muitas perguntas e tentou uma audiência com Deus. E vamos ver como é que Deus responde. Alguns dizem que Deus não respondeu, mas vamos perceber aqui que Deus vai responder do seu jeito, do seu modo, porque é muito mais profundo do que pensamos ou imaginamos. No verso que está diante de nós, e aí dividir em 3 partes esse momento, veja que começa então no meio de um redemoinho, né? O Senhor respondeu. Jó 38, verso 1. É no meio de um redemoinho e o Senhor respondeu. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando, não espere colocar sua casa em ordem. Não crie expectativa que quando tudo se organizar, Deus vai falar. Pare, porque Deus já está falando. Imaginamos muitas vezes que devemos ter o cenário, o contexto, os amigos certos para começar a ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer que Ele está presente no barco. Isso aponta aqui para o milagre de Jesus lá na tempestade. Jesus estava no barco e os discípulos aflitos, achando que apenas na calmaria é que poderiam, mestre, fala conosco. E independente do momento que você está vivendo, de aflição, independente dos problemas, busca o Senhor. Vemos isso lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, que diz, os últimos dias, não precisa abrir esse não, os últimos dias são maus, estamos vivendo os últimos dias, portanto, sejam criteriosos e permanecei em oração. Ninguém aqui está escondendo, amados irmãos, que estamos vivendo dias difíceis, mas eu quero dizer para vocês, os dias não irão melhorar, mas o Senhor sempre falará com o seu povo. Vocês percebem isso? Que cuidado. Então é no meio, porque Deus poderia se apresentar no meio de um vento calmo, na manhã de uma brisa, com uma brisa. E aí Deus falou com Jó,
ele faz questão de mostrar, por meio da natureza, é no meio de um turbilhão, onde a gente não consegue controlar nem a direção, ele diz, eu falo contigo, sou eu que falo contigo. E isso nos constrange. Essa é a resposta. Por isso, querido, em meio à destruição da nossa própria vida, devemos reconhecer que o Senhor vai ao nosso encontro. E foi assim, lá no início. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Quando a nossa vida estava totalmente distante de Deus, sem esperança no mundo, odiando um ao outro, Ele nos amou. Foi quando perdemos o marido, ou a esposa, ou os filhos foram embora, que encontramos os braços maravilhosos e quentes, os beijos suaves do Senhor nos acolhendo. Esses dias um irmão ligou para mim dizendo que sua esposa foi embora e levou seus filhos, e ele disse, pastor, eu preciso que ela volte. Eu disse, antes dela voltar, você precisa encontrar com o Senhor, o Deus de todo contentamento. Porque mesmo que ela não volte, no seu tempo, o Senhor já está em tua casa. Amados, Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na tribulação. E como Ele nos socorre, né, irmãos? É inexplicável. Quantos de nós, no momento de desespero, entramos para orar ao Senhor e diante da sua presença só veio suor e lágrima. Senhor, o Senhor está aqui e eu não sabia. Quando olhamos para os nossos filhos e vemos que eles respondem de um jeito, falam assim, eu nem ensinei isso, e eles estão louvando o teu nome. Senhor, graças te damos, porque suscitaste da boca dos pequeninos o perfeito louvor. Por isso, amados irmãos, eu quero que nesse primeiro momento você entenda, né, e aí para esclarecer a nossa mente nesse contexto, que Deus não ter Deus não significa ausência de crise. Não é porque temos Deus em nosso coração que fica mais difícil se levantar, não é porque temos Deus no coração, não vamos ter dificuldades, não é porque temos Deus no coração que os filhos podem nos desamparar, as nossas expectativas não serem contempladas e vivermos no momento de frustração, mas ainda que tudo isso aconteça, nós vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Aleluia. Isso me faz lembrar de uma história de um homem que, caminhando, indo para a Paraíba, não colocou os cintos, era isso na década de 70, ninguém usava cinto, as crianças iam na mala, né? Então, e era festa. E aí, na estrada, ele bate com o carro e um filho sai pelo retrovisor e já cai. E quando ele chega perto do filho, o filho já está sem vida. O filho tinha 6 anos de idade. E aquele homem pega o seu filho e diz, Senhor, a quem tenho eu no céu, senão a ti? A quem tenho eu na terra, senão além de ti? Me socorre, Senhor. Ou seja, queridos, é no momento de profunda dor e despedida que o Senhor se mostra presente, relembrando aos nossos corações que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A perspectiva é que Ele vai à frente nas nossas batalhas, bem como na retaguarda, nos lembrando de uma coisa, eu vos escolhi, quando o nome de vocês ainda era Jacó, e hoje Israel de Deus. Que presente, que consolo. Por isso, hoje, em vez de desperdiçar ou esperar uma situação melhor, ore para que no meio da tempestade Deus possa falar com você. E aí eu ia desafiá-lo. Se você, nesse momento, lembrar de alguém que está passando por esse momento, onde está desamparado, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, ou vai ligar para essa pessoa, fulano,
Eu estou ligando para você, como família de Deus, que você não está sozinho. Separe 3 versículos de Salmos e cite para esse irmão. E ore junto com ele. Ou seja, quando estamos aqui, amados irmãos, na escola bíblica dominical, aqui é um momento de refrigério, de encorajamento, mas também de discipulado, para que a gente possa aprender e transmitir a outro. Ou seja, o final do culto, quando vamos receber a bênção apostólica, a igreja fica de pé. E eu quero dizer para você que bancos é coisa mais do Ocidente, tá? No Oriente, a igreja não tem banco. Todo mundo, durante o culto todo, fica de pé. Mas na hora da bênção, a igreja fica de pé para mostrar que o culto todo, ele é ao longo de toda a nossa vida. O que vai acontecer, por exemplo, à noite, das 19 às 20h30, é uma programação de culto. Mas quando a gente sai da igreja, a gente continua louvando ao Senhor, e culto como louvor ao Senhor. Enfim, a igreja fica de pé, e o pastor envia na oração sacerdotal, na bênção apostólica, para mostrar que tudo aquilo que foi aprendido e apreciado deve ser enviado ao mundo para fazer discípulo. Ide, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Então, eu sempre desafio os irmãos que, ao participar de um culto, traga algum caderno, algum papel, faça algumas anotações. E eu vou dizer para você, é impressionante. Eu já fui em palestras em igrejas e vai se falar sobre direito da família, ou vai se falar sobre direito do consumidor, e a igreja está lá lotada. E sabe o que é curioso? Um monte de gente com cadernos para anotação. Opa, porque eu vou aprender alguma coisa aqui e vou usar. E estamos falando de palavras de vida eterna. E a gente esqueceu desse hábito. Eu sei que o mundo digital nos dá tanta facilidade, mas também nos faz se perder em meio a tantas vozes. Como esse desafio de você chegar para alguém hoje e dizer palavras de conforto e que o Senhor possa te usar. Vamos caminhar mais um pouco. Passamos pelo verso 38, capítulo 38, verso 1, e vamos agora para o verso 2. Que diz assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E aí, esse termo aí, conhecimento, na NA já está bem traduzido aí. Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? A ideia aí mesmo é planos. Esse conselho veja que coisa, isso é muito importante para a sala de hoje. Não é o pecado. Não é pecado questionar Deus. Na verdade, é pecado a gente achar e insistir que conhece a Deus sem conhecê-lo. E quando a gente começa a trabalhar, quem é este que quer trazer névoa para o meu planejamento? Enquanto Jó está reclamando de algo pontual na sua família, o Senhor responde dizendo assim: quem é você para falar dessa tarefa em meio de todo o planejamento que eu tenho? Então, a gente tem processos, que dentro de cada processo tem tarefa, o planejamento tem vários processos. Então, ele diz assim: quem é você que está reclamando da cor da pedra, se eu sou paisagista e estou fazendo um grande jardim? Amados irmãos, se olharmos, a nossa vida é como uma pequena pedra, ou seja, ela não é insignificante, mas ela faz parte de um grande jardim. E muitas vezes reclamamos da nossa posição quando Deus tem para nós um grande plano. Isso me faz lembrar quando eu tinha 6 anos de idade, e eu já comentei aqui, eu dizia: Senhor, por que é bolacha com água e sal na hora do recreio? Então eu estava lá, uma água e sal, um suquinho, era que minha mãe mandava. Eu ficava: Senhor, no nome de Jesus. E interessante que criança como eu, qual o seu maior pedido de oração? Sabe o que eu pedia? E era
ajoelhado, Senhor, me dá um lanche com biscoito recheado. Você percebe? A gente muitas vezes está pedindo biscoito recheado ao Senhor, achando que o nosso problema é biscoito de água e sal. Não é, irmãos? E aí hoje, se está lá o biscoito, não dou nem para meus filhos, isso aqui é cheio de gordura hidrogenada, passa longe. Não é verdade? Hoje a gente nem quer comer o biscoito recheado. E quando a gente está reclamando, o Senhor está falando sobre isso. Quem é você? No sentido não de desprezo, é no sentido assim, eu tenho um plano para a sua vida, e ele é eterno. Isso também me faz lembrar, dentro da aplicação de tudo isso, um certo dia eu estava indo para o trabalho e um colega disse, eu não posso, Jonas, chegar no horário. Ele disse, tá bom, vai indo que depois eu chego. E daqui a pouco ele diz assim, o meu familiar, e eu não posso entrar em detalhes, então você vai saber quem é, eu não quero expor ninguém. O meu familiar acabou de escrever para a esposa e para os filhos uma carta de despedida. Ele tinha por volta dos 40 anos, e a gente está correndo para casa para ele não fazer uma besteira. E quando esse meu colega chega em casa, ele já está enforcado na sala. Eu voltei, depois de saber disso, eu orei por ele, pelo meu colega que pegou o familiar dele nessa situação, deixou uns filhos, a esposa cristã, enfim. Mas eu, depois, voltando para casa, peguei meus filhos na escola. E aí o Caleb falou, papai, o senhor está triste? Disse, porque o coleguinha do papai perdeu um outro colega. Ele tirou a própria vida. Sabe o que é que o Caleb falou para mim? Pai, ele não descobriu que no final da vida tudo vai ser bom, vai ser bem. Veja, porque por mais que seja desafiador e a gente queira tirar a nossa própria vida, no final o Senhor vai nos encontrar. Então é como se fosse uma grande história de um super-herói. Mesmo que apresente uma criptonita, uma fraqueza, mas no final... E eu comecei a chorar lembrando disso. Meu Deus, eu já ensinei isso para os meus filhos. Ou seja, isso aqui é Jó ensinando. Isso aqui é o Senhor ensinando para Jó. Aguenta mais um pouco. Eu tenho um plano glorioso. E esses sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória reservada para todos nós, como vemos em Romanos. E cantamos várias vezes aqui, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Olha aí. Olha aí, mais uma dica prática da Elza. De novo na ABC, alguém de Diadema, ela assaltou de novo. Então, para você que não está ouvindo, está nos acompanhando, a irmã Elza está dizendo, momentos desses que fica acompanhando na TV só tragédia, desliga, coloca um hino, canta junto, a Bíblia do lado. Que coisa boa. Uhum. Ô, irmã Elza, conta para a gente, quanto tempo você já está viúva? Quanto tempo a senhora já está como viúva, a senhora? 14 anos. Então, veja, e quantos netos a senhora tem? Uma neta. E 2 bisnetos. Que benção. Aí, daqui a pouco a entrevista, daqui a pouco chega na Edmar ali. A Edmar tem quantas?
Aí se chamar ela de Mara, ela disse, ela tem uma congregação. Viu, irmã? Ela é viúva, mas aonde a família dela chegar, monta a congregação. Não tem que esperar. Olha, pensa. Que espera, né? E foram quantos anos de espera? 37 anos de espera. E quanto tempo de casado? Então a gente. é, Aleluia. É por isso que eu falo agora para os meus filhos: você não tem nem idade para reclamar, meu amigo. Porque se tem uma espera de 37 anos, a gente diz, Senhor, quem. Hein? Deus dá. Deus. Veja que é mesmo indo a esse encontro de uma pessoa desamparada para o mundo, veja como Deus trata Jó. Veja o verso 3. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Veja, queridos, essa expressão cinja os lombos, ele está indo ao encontro de Jó não como um coitadinho. Ele fala assim, ó, fica de pé, eu estou falando com um homem, eu quero te dizer como é que é o meu planejamento, onde começou tudo. Porque Deus, amados irmãos, Ele olha para nós, não como um olhar de desprezo, mas de amor, e nos dá nesse olhar e nessa relação dignidade. A dignidade humana não parte de uma essência do homem, a dignidade humana vem da maneira como Deus nos olha, como imagem e semelhança dele, como coroa da criação. Não há ideologia, não há perspectiva filosófica que nos dê essa identidade. É como o Senhor nos olha e nos chama à sua presença, que nos traz essa identidade. Eu sou dele e ele é meu. Aleluia. Cinge os ombros, eu quero falar contigo. E fez a melhor coisa, viu? Porque 1-1 com o Marrocos, ninguém merece. Aleluia. É, a- e já veio para participar com a gente. Veja que, amados irmãos, é o Senhor que nos traz essa dignidade. E ele começa no início do projeto com o homem. Veja o que diz o verso 4, né? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra?
Responde se você tem entendimento. Essa aí na versão NA. A pergunta não é cruel, na verdade, ela é uma terapia. Deus não está dizendo, você errou por isso ou aquilo. Ele diz, você estava lá quando tudo começou. Veja que coisa, amados irmãos, a pergunta ela não é uma humilhação. Ela é uma restauração de perspectiva. Palavras sem conhecimento não desqualifica a dor de Jó. Ela desqualifica as conclusões que ele está tendo. Veja, essa resposta era terapêutica. Eu estava no início de todas as coisas. Calma aí. Descansa em mim. Onde estavas tu? Ou seja, eu estive em todos os lugares. Eu estou em todos os lugares. Isso nos faz ancorar a nossa fé em João, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. No princípio era o Verbo. Você acha que relembrar que no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne, e a palavra era Deus, e tudo foi criado por meio da sua palavra, e a palavra é o próprio Cristo, se isso não faz diferença, eu quero dizer que faz total diferença dentro de uma discussão mais profunda. Meu filho, o Caleb, eu estou citando muito ele, eu não sei, olha que... o pessoal até fala assim, será que você tem um filho preferido, que vez ou outra nas mensagens fala muito de Caleb? Ele disse, não, é que o primeiro, você fica exigindo tanto, aí no segundo você, não, isso aqui é só da fase, e aí o terceiro, só a graça, se cria sozinho, e aí os quartos para depois, só Deus sabe quando os irmãos um ajuda o outro, e quando menos espera, é a Sara de 6 anos, você pensa que é meu pai, é Mateus, o de 15, mas é assim mesmo, a dinâmica de filhos. A gente sempre tem assim, veja, bom, veja que coisa, o Mateus, o Caleb foi chamado de homofóbico, veja, 11 anos de idade, porque, pela coleguinha dele, mas a coleguinha dele tem um irmãozinho, que é um irmãozinho trans, que desde o início ali da vida foi tomando hormônio, então ele é um menino biológico que tomou hormônio para ser uma menina trans. Veja, queridos, meu filho estuda no colégio Mackenzie, é um colégio confessional. Veja o desafio, mas estamos no mundo, né? Eu não posso entrar em detalhes porque isso aqui está sendo gravado, depois a gente vai orar sobre isso, sobre essas gravações, mas meu filho perguntou, você está me chamando de homofóbico? Para o coleguinha, que tem um irmão trans. Você é homofóbico. Aí meu filho perguntou, você acha que tudo veio de quê? Aí o menino, eu sou ateu e a gente veio do Big Bang. E aí o Caleb disse, eu acredito, não, que no princípio era a palavra. E tudo foi formado por Deus. E foi a palavra de Deus que nos fez chegar até aqui. Aí o menino falou, mas eu acredito que foi uma explosão. Aí meu filho, e a explosão veio de onde? Veio de partículas. Da areia. Aí ele conversando comigo sobre isso, disse, filho, muitos têm a fé de que se jogar um pá de cal, um pá de areia no quintal, é só esperar bilhões de anos e vai sair um bebê. Veja, o mundo aí fora está acreditando naquilo que é inacreditável e dizendo que aquilo que acreditamos é tolice. Mas é dessa forma terapêutica que o próprio Deus lidar com Jó. Jó, eu criei todas as coisas. Eu trouxe à existência aquilo que não existe. Amados irmãos, diante disso, existe algum problema que o Senhor não possa solucionar? Existe algum desafio que Ele não possa estar conosco? Existe alguma fornalha que Ele não possa apagar e caminhar conosco, e louvado seja o seu nome? Ele fez todas as coisas para o louvor da sua glória, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Por isso, anime-se.
O Senhor estava na criação, Ele criou todas as coisas. Aleluia, irmã Elza, é isso mesmo. Veja que alguns dizem assim, não, o Senhor não enquadrou Jó e não respondeu, como se fosse tropa de elite, nunca serão. Não, o Senhor está dizendo assim, onde é que você estava, Jó? Porque eu estava no início de todas as coisas. Eu fiz todas as coisas. A sabedoria estava junto a Deus no ato de criação. O Senhor é o Deus eterno, Criador dos fins da terra, e Ele não se cansa. Isaías 40, verso 28. Irmãos, como eu fico animado aqui. Eu digo que tem gente que chegou para mim e falou para os meus filhos, ainda bem que eu não sou filho de pastor. Aí os meus filhos, pai, estão dizendo aí que é coisa ruim ser filho de pastor. Mas também, depende do lugar, alguém vai dizer assim, ainda bem que eu não sou filho de advogado. Tem tudo isso, né? E eu falei, queridos, valorizem, porque papai muitas vezes estuda a Bíblia mesmo sem querer, mas por demanda. Eu tenho que ensinar, então eu tenho que estudar. Então, acontece isso. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu sou falho como você. Muitas vezes sou preguiçoso para ler. Muitas vezes não tenho disposição para orar. Mas louvado o Senhor que, apesar das minhas limitações e fraqueza, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nenhum pastor, nenhum presbítero que é pastor, ele pode se colocar numa situação. Não precisa não. Nenhum pastor, nenhum presbítero pode se colocar numa situação melhor do que a dos irmãos. Mas uma coisa é certa, essa é a minha porção. E aí os meus filhos disseram, pai, eu prefiro então um pastor, eu prefiro um pai que se dedica mesmo sem querer, do que um pai que tivesse muitos bens e não buscasse ao Senhor. Ou seja, queridos, mesmo na nossa limitação, Ele mostra que, insondáveis são os teus juízos, ó Deus. Mesmo com a nossa falha, eu vou dizer, para quem tem netos e vê um neto louvando, vai assim, Senhor, isso aqui não foi eu não, é fruto da tua graça. Eu sei o que eu ensinei para eles, mas isso transbordou. Nós sabemos disso. Quantos de nós já no meio da mesa, a gente chega, pai, você já orou? Senhor, no nome de Jesus. Aí, pai, o Senhor orou pouco hoje. Eu disse, eita, pai, tá agora. Os filhos, eles respondem mostrando que até dentro da nossa casa, onde o planejamento familiar é nosso, é tolice achar que é nosso, é dele. Senhor, somos os teus agentes. Eu quero amar o meu filho, acima de tudo, como um irmão em Cristo. Porque o planejamento é teu. O Senhor criou todas as coisas. Querido, isso me faz, para que os irmãos possam perceber isso, o mais velho, quando eu fui discipliná-lo pela sexta vez, na mesma coisa, ele tinha por volta de 7 anos, 2 palmadas no bumbum, 2 varinhas no bumbum. Só que antes de fazer isso, eu tinha que sentar, dizer na Bíblia o que é que ele errou. E a gente ajoelhava e orava e pedia perdão. Depois eu levantava e abraçava ele. Se você quer se aprofundar sobre isso, você que está nos assistindo, Flechas na Mão do Guerreiro. Fala a maneira bíblica de como corrigir seus filhos. E não é por ameaça emocional. Mamãe vai ficar chateada com você durante a semana. Isso não é bíblico. Mas voltando aqui, então quando eu estava orando com meu filho, 6 vezes a mesma coisa. Aí ele pegou e orou assim, Papai do céu, me ajuda a te obedecer e obedecer a papai. Eu não aguento mais te desobedecer. E começou a chorar. Aí eu chorei junto. Eu digo, Senhor, eu não ensinei meu filho a se quebrantar na tua presença. Eu erro. E o meu pai não está todo momento ao meu lado, mas o Senhor sabe. Perdoa os meus pecados também. E me abracei com ele. Papai também erra e papai também peca. Queridos, e a gente levanta dali reconhecendo que
até onde a gente tem o domínio do nosso orçamento familiar, é o Senhor que dá a última palavra, não como se Ele fosse dispensado. Ele dá a última palavra como gestor de todas as coisas. Aleluia. Está vendo que consolo? Não é, irmã Elza? Quando a gente sabe que Ele criou todas as coisas, que Ele está conosco, que Ele sempre esteve. Para a igreja. Uhum. E a senhora, mas como a senhora tem essa experiência de esperar tantos anos como esperou para o marido, então a senhora já vai esperar pelos netos e filhos. Olha aí. Então, assim, continue orando, como a senhora sempre faz. Quando eu visito, a senhora diz, ora o tempo todo. Você, assim, infelizmente, você que está só nos acompanhando, né, não está tendo esse privilégio de ver aqui a masterclass da Elza aqui, dizendo, né, indo na frente. E a senhora já está com 87. Eu gosto de frisar 87, porque depois de 80. Olha aí, que bênção. Era, Sirlei? Olha aí. Que bênção. O seu Davi também cantava, não é, seu Davi? No coral? Cantava. Cantava, assim como Massinho. Veja, ele não só está no início de todas as coisas, como no verso 5 e verso 6, ele vai mostrando que cada dimensão foi calculada, cada detalhe foi determinado. Ele fala em medidas, ele fala como firmou as bases, como assentou como uma pedra angular, isso no verso 6, né? Sobre fundamentadas as suas bases, aqui ele assentou a pedra angular. Opa, para a gente agora está muito claro, mas para Jó não. Por quê? Para a gente hoje nós sabemos quem é a nossa pedra angular. Jesus, é Cristo. E para aqueles que gostam de meter a cara e construir um muro, sabe que a pedra, muitas vezes angular, é aquela que a gente põe a pedra de esquina, que a gente coloca o prumo para começar a casa. É daquele ponto referencial que constrói toda aquela belezura. Ou seja, significa, amados irmãos, o Senhor não é só o templo, mas toda a referência para a construção do templo. E hoje sabemos que em Cristo, Ele não habita mais em templo formado por mãos humanas, mas templos que são o nosso próprio corpo. E agora a igreja está reunida aqui e o templo do Senhor está em nosso meio. E como está? Veja, se queremos ter consolo em meio à dor e o sofrimento e a ausência e os nossos questionamentos, que eu digo para você, pode falar. O próprio Davi disse, Senhor, o Senhor sabe que somos pó, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Eu não sei o que você está passando no casamento, eu não sei o que você está passando com o seu próprio corpo, de ver muitas vezes o coral cantando e você não pode cantar, porque levantar daí até aqui só Deus sabe, é um parto. E esse dia vai chegar se o Senhor não voltar antes, nem você partir. Mas quero dizer para você, mesmo que esse dia chegue, aquele que criou todas as coisas, lembre, você faz parte do projeto de Cristo, do projeto de Deus. E nenhum projeto dele é imperfeito. E tudo no seu tempo vai se acalmar.
e você vai contemplar que mesmo nesse barco tenebroso, nessa tempestade, mas basta uma palavra dele e você vai dizer assim: quem é esse que até o vento e o mar os obedece? Mesmo que a tristeza venha sobre você, de não querer mais fazer um bolinho, ou nem um pãozinho, o Senhor te conhece e vê como você, como seu garotinho. Sabe por quê, amados irmãos? Todo esse sofrimento, ele disse: lembra-te, Jó, que no verso 7, olha o que diz o verso 7. Lembra-te, Jó, que quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. A ideia aqui diz: lembra-te, Jó, que mesmo fazendo, antes de fazer o ser humano, a criação já me adorava, já cantava e louvava. Se junte a nós, Jó. Louve ao Senhor. Independente das circunstâncias, Senhor, bota um novo louvor no meu coração e que os meus lábios te louvem. É que a gente possa dizer para a nossa própria alma: bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Senhor, como as estrelas que clamavam teu nome, cantavam teu nome lá na criação, restaura em mim o perfeito louvor, devolve a alegria, ó Deus, porque para a gente num dia como esse, não seja pesado ir para a igreja. Vai ser um local de conflito. Vai ser um local que eu vou me desgastar. Vai ser um lugar pesado. Está frio. Senhor, derrama sobre mim a tua alegria, para que eu possa dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aleluia. Por isso, amados irmãos, a gente não pode perder. Eu estava falando com os... Já estamos terminando. Eu estava falando na sala de casais. Se tudo estiver ruim, estamos vivendo os últimos tempos, o que é que você pediria a Deus já? E alguns disseram discernimento. E alguns falaram: pastor, eu ia pedir mais união, eu ia pedir alguma coisa para mim. Mas, se puder abrir, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. 1 Pedro capítulo 4, verso 12, para as nossas considerações finais. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa estranha, extraordinária vos estivesse acontecendo. Verso 13, será que dá? Pelo contrário, alegrai-vos. Veja o que eu estou dizendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós alegreis, exultando. Queridos, obrigado. Queridos, não estranheis a perseguição, o fogo, mas o que é que Pedro diz? Alegrai-vos. Não é, Pedro está dizendo aqui como alguém que não sofreu lutas, ele sofreu. Não é alguém que não sabia as dores, você sabe que Pedro soube. Não é alguém que não fosse destemido, porque Pedro era um discípulo destemido. E pode ser que alguém aqui diz: eu sou feito meio Pedro, sou meio questionador. Mas eu quero dizer, mesmo aquele homem bravo, mesmo aquele homem destemido, quando estava cheio de pressões pessoais da comunidade, ele lá em Gálatas, ele falou assim: vamos fazer o pessoal se circuncidar, porque eu quero me dar bem com todo mundo. E aí o Pedro é repreendido pelo próprio Paulo. Quando é que você está no meio dos judeus, você se comporta como judeu? Veja, é esse Pedro que vive os dilemas, mesmo há um certo tempo corajoso, destemido, mas outras vezes frágil e cai diante das pressões e do que o povo acha sobre ele. Então ele diz: eu estou sofrendo, mas uma coisa eu peço a vocês: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amados irmãos,
fazemos parte de um glorioso plano. E Deus falará conosco, e já fala, em meio ao redemoinho, nos lembrando que Ele estava lá na criação, nos lembrando que Ele cuida de nós. E sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, ide na paz de Cristo. Sede fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com uma alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Essa frase final é a frase de envio das igrejas reformadas. Ide na paz de Cristo. Sede fortes e corajosos no testemunho do Evangelho. Que essa palavra nos anime para que a gente possa educar os nossos filhos em nosso lar. Que essa palavra nos anime para que a gente possa se aproximar um dos outros. Que essa palavra nos anime para que a gente possa proclamar aí fora que o nosso Deus é o único Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos animou nessa manhã. Reconhecemos, ó Deus, a nossa fragilidade, as nossas dores. Não queremos chegar diante de Ti, ó Deus, alienado e dizendo que não estamos sofrendo. Estamos sofrendo. Que acusações, calúnias se levantam contra todos nós. Mas, Senhor, que não seja o nosso nome, mas o Teu nome, toda a honra e toda a glória. Senhor, nosso Deus e Pai, visita agora esse que está em casa desamparado, triste, sofrendo, aflito, só. Que o Senhor possa lembrar os Teus servos, que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque sabemos que Tu estás conosco. Reconhecemos, ó Deus, que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida. E louvado seja o Teu nome, ó Deus. Pai, reconhecemos que se vivemos é para o Senhor e se morremos é para o Senhor. E isso não é na força do nosso braço, mas porque somos Teu, ó Deus. E que possamos encontrar nisso a fonte de todo contentamento, de toda força, de toda a ousadia e de toda a esperança. E contemplar, ó Deus, nos dá essa graça de ao soar da última trombeta, contemplar a nova Jerusalém que descerá ataviada como a noiva, surpreendente. E o Senhor habitará eternamente com seu povo, onde não haverá mais dor, não haverá mais luto, porque tudo isso passará. E eis que o Senhor fará novas todas as coisas. Pai, nos apegamos a isso e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, bom almoço e que Deus nos abençoe.